Sr. Presidente, Srs. membros do Governo, Srs. deputados, no final do dia existirão 300 novos desempregados. Este é o crescimento médio diário desde o início de 2009. Passaram já 2 anos de constante crescimento do desemprego e o Governo não atua. O Governo tarda em aceitar a realidade dos factos que o próprio originou e que exige medidas urgentes e eficazes. Durante 4 anos, de 2005 a 2009, o Governo desenvolveu um trabalho de preparação da atual legislação laboral. Em fevereiro de 2009, foi então publicado o atual Código do Trabalho, o qual contém uma norma que expressamente revogou o Código anterior. Face ao insucesso e inadequação à atual realidade do Código que elaborou, o PS recusa-se agora a assumir a paternidade do Código vigente. Nesta fuga às responsabilidades, por parte do Partido Socialista, tem ajudado a postura dos partidos de esquerda, Partido Comunista e Bloco de Esquerda, que insistem em atribuir ao Código uma multipaternidade, recusando-se a aceitar que o atual Código foi aprovado em 2009 pelo Governo Socialista. Mas se por um lado acusam o Código de todos os males, por outro lado opõem-se a que o mesmo seja objeto de qualquer alteração. Reconhecem que se vive um período de crise e de enorme falta de esperança, mas de modo algum aceitam que se altere a legislação laboral. Atinja o desemprego os números que atingir. Ou seja, enquanto o PS procura fugir às suas responsabilidades de pai do Código, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda reivindicam para si o estatuto de tutores do mesmo. Sr. Presidente, Srs. deputados, mas afinal, o que ganhou o país com este Código do Trabalho? De fevereiro de 2009, data da sua publicação, até hoje, o número de desempregados aumentou mais de 150 mil, a uma média superior a 300 novos desempregados por dia, atingindo hoje os números mais elevados de sempre. Os contratos a prazo subiram continuamente, sendo hoje mais de 1 milhão os portugueses com vínculo laboral precário, o que faz com que a taxa de trabalho precário em Portugal seja a 3ª mais elevada da União Europeia. O Governo transformou o emprego em precário e o desemprego em duradouro e crescente. Urge alterar esta realidade. Precário tem que passar a ser o desemprego. Crescente tem de ser o emprego. Sr. Presidente, Srs. deputados, a fuga às responsabilidades por parte do Governo Socialista tem conduzido recentemente às mais incompreensíveis declarações dos membros do Governo. Se num dia o Primeiro-Ministro diz que pondera alterar a legislação laboral, no dia seguinte a Ministra do Trabalho vem dizer que tais afirmações são precipitadas. O Governo não atua, faz declarações contraditórias e vagas, adiando a aplicação de medidas que o país necessita com urgência. Estas contradições não são, no entanto, inocentes. Depois de, durante vários meses, o Governo se recusar a aceitar a realidade do país, quando finalmente teve que assumir a grave situação com que este se defronta, tudo fez e faz para culpar terceiros. O Governo procura desesperadamente quem assuma a autoria das propostas. Se alguma proposta surge no debate político ou na imprensa, o Governo de imediato atribui a sua autoria à oposição, aos mercados ou a Bruxelas. Propostas para criar emprego e combater o desemprego, o Governo jura que não possui uma única que seja. Ainda hoje, nesta Câmara, ouvimos o Sr. Secretário de Estado do Emprego a inventariar uma série de medidas que tenham os portugueses a certeza não vai tomar. Garante o Governo aos portugueses que apenas adotará alguma medida se ficar claro que a mesma lhe foi sugerida ou imposta por terceiros. Nenhuma medida será da responsabilidade do Governo. No momento em que as dificuldades do país exigem um Governo que governe, que elabore e apresente propostas para combater e ultrapassar essas mesmas dificuldades, o Primeiro-Ministro segue o caminho da desresponsabilização. Triste fado o de Portugal, que numa hora tão má da sua história tem a infelicidade de ter um tão mau Governo. Sr. Presidente, Srs. deputados, também no que ao rendimento mínimo diz respeito, cabe ao Governo, em primeira mão, pronunciar-se.
O rendimento mínimo nacional não pode ser tratado como uma medida avulsa e desgarrada das restantes medidas na área laboral. Deve fazer parte de um pacote de medidas que o Governo tem a obrigação de apresentar e de, posteriormente, em sede de concertação social, procurar os consensos necessários que tais medidas exigem. Sr. Presidente, apenas para concluir, atempadamente o PSD defendeu que a legislação laboral é um instrumento que pode e deve ser utilizado para influenciar o mercado de trabalho. Face ao crescente número de desempregados, o Governo deve recorrer à legislação laboral para incentivar a criação de emprego. Ao Governo cabe apresentar propostas. O PSD analisará as propostas e sobre as mesmas se pronunciará a seu tempo. Afinal, Sr. Presidente e Srs. Deputados, muito pouco é o que se pede ao Governo. Ao Governo, os portugueses apenas pedem que governe. Disse.